Eu só vou te pedir para você olhar aqui comigo essa simulação do que os juros compostos são capazes de fazer no tempo e depois, se você quiser sair do vídeo, não tem problema. Mas eu preciso que você veja isso porque é algo extraordinário. Vamos para a tela do meu computador porque eu quero que você entenda direitinho como que isso funciona, porque isso ninguém ensina pra gente. Não passa na televisão, a gente não aprende nas escolas. O poder do investimento no longo prazo. Se você investir R$100 todos os meses a uma rentabilidade de 10% ao ano, que hoje a gente até encontra no próprio Tesouro Direto, durante 30 anos, olha esse resultado. Você vai ter um patrimônio de mais ou menos R$208 mil, onde saiu do seu bolso apenas 36 mil e quase 172 mil reais foram só de juros. Isso que a gente nem considerou o aumento anual de pelo menos 5% nos aportes para ir acompanhando a inflação, que é obrigatoriamente necessário. Nosso cálculo foi feito bem grosseiro mesmo. Mas olha para esse gráfico, o seu esforço foi mínimo se comparado com os rendimentos, de modo que quanto mais o tempo passa, mais evolui os juros. O gráfico de pizza aqui mostra pra gente como que é algo extraordinário. É como se você tivesse pago por uma única fatia da pizza e ganhou o restante da pizza inteira como prêmio, vamos dizer assim, pela sua disciplina e paciência. E você deve estar se questionando: nossa, Juliane, mas 30 anos é muito tempo. Deixa, lá na frente eu começo a investir e vai dar certo do mesmo jeito. Sem problema nenhum, mas eu preciso que você veja essa diferença gigante de esforço próprio que você vai ter que fazer por ter começado a investir só lá na frente. Se você quiser ter os mesmos R$208 mil investidos em apenas 5 anos, por exemplo, você precisaria investir todos os meses mais ou menos R$2.670. E olha que a gente só precisava de R$100, gente. Agora você precisa de R$2.670. Durante 5 anos, também a 10% ao ano. E aí você vai conseguir ter os mesmos 208 mil. Mas olha para isso daqui. Saiu do seu bolso 162 mil e rendeu nesses 5 anos um total apenas de 45 mil reais. Seu esforço aqui no gráfico representado pelo azul foi 3 vezes maior do que o seu lucro. E o gráfico de pizza agora se inverteu. Você pagou praticamente a pizza inteira e só ganhou, bem dizer, uma única fatia por isso. O difícil, gente, não é investir. O difícil é falar de longo prazo que vai passar de qualquer jeito, você investindo ou não em uma sociedade tão imediatista que quer resultado para ontem, sem fazer o mínimo esforço. Então perceba que quanto mais tempo você tem para deixar o seu dinheiro rendendo, menos você precisa aportar. Isso é matemática. O efeito dos juros compostos, ele é representado na fórmula pelo fator tempo. E esse fator tempo, ele é o único que é o fator exponencial, ou seja, quanto mais tempo, menos esforço. E por que eu falo tanto para pais e chamo tanto a atenção de pais ou pessoas que conhecem uma criança? Porque os filhos, gente, eles têm o ativo mais importante, que não é o dinheiro. O ativo mais importante, como a gente viu, é o tempo. Claro que qualquer pessoa em qualquer idade pode e deve começar a investir, mesmo que nunca tenham feito. Mas as crianças, elas necessitam de educação financeira desde cedo. E não é só sobre ter dinheiro guardado. Lá na vida adulta, principalmente, ter o conhecimento e a sabedoria para gerenciar é fundamental. Uma pesquisa que saiu agora em dezembro de 2023, ela apontou que mais de 80% dos brasileiros estão altamente endividados. Uma outra avaliou também que mais de 50% dos divórcios eles são provocados por problemas financeiros. A gente não pode permitir que os nossos filhos façam parte de estatísticas como essas. E automaticamente, quando os pais têm essa prática de investimento dentro de casa, no contexto ali no dia a dia, já é uma excelente ferramenta de educação financeira. Afinal, os filhos, eles podem até não nos ouvir muitas vezes, mas sem dúvida nenhuma, eles nos observam 24 horas por dia. Mais do que nos observar, eles absorvem muito mais aquilo que eles vê a gente fazendo na prática do que aquilo que a gente fala na teoria. Recentemente eu fui dar uma entrevista numa emissora de rádio aqui da minha cidade e conversando sobre essa temática com o rapaz, que me entrevistou, que dirige a programação ali da rádio, ele me falou: Juliane, é muito importante a gente falar sobre isso aqui, porque infelizmente a gente negligencia demais algo que é muito importante. Ele me contava que o filho dele quer seguir a carreira de piloto de aviação, e ele me disse que ele mais a esposa dele vieram ali
durante anos e anos fazendo uma reserva financeira para o filho deles, e que vai ser essa reserva que vai dar o pontapé inicial para pagar o curso do filho. O primeiro módulo ali, pelo menos, já vai ser garantido com esse colchãozinho financeiro que eles fizeram. E aí já é o tempo suficiente deles conseguirem se organizar para poder pagar o restante do curso. Então assim, foi um investimento que valeu muito a pena. Seja para um curso, para uma faculdade, um intercâmbio, ou até mesmo para a própria reserva de emergência do seu filho. Não deixe de começar a investir para ele desde já, seja qual for o valor e seja qual for a idade que ele tenha. E melhor ainda, se essa criança já aprendeu sobre a importância dos investimentos e ela, por exemplo, quiser continuar dando continuidade, nesses investimentos na fase adulta. Isso vai ficar ainda mais exponencial, de modo que ela pode chegar inclusive a uma independência financeira ali na casa de 30, 40 anos de idade. E tudo isso porque você, enquanto pai, mãe responsável, começou ali desde cedo, ainda que com pouco capital. Lembrando que guardar não é o mesmo que investir. Se você só guardar, não vai render nada, e pior, o dinheiro vai se desvalorizando, afinal, com o tempo, ele perde para a inflação. Ele precisa ser investido. Juliana, eu não faço ideia de como investir para o meu filho, eu nunca fiz isso, não faço ideia nem por onde começar. Eu desenvolvi um mini curso em mini cápsula para você aprender em poucas horas como montar uma carteira de investimentos para o seu filho. Eu te mostro na prática como fazer isso. E ainda eu te conto quais são os investimentos atuais mais seguros e mais conservadores para montar ali uma carteira para uma criança. E apesar de bem curtinho, se você quiser em um dia mesmo você conclui, ele está recheado de muito conhecimento. Eu mostro como educar financeiramente o seu filho por categoria de idade, além de ensinar você a investir na prática. Tudo isso, gente, por apenas R$ 29,90. Ainda você tem 7 dias de garantia pela plataforma. Caso você não gostar, a plataforma devolve o seu dinheiro. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Gente, pode ser feito em 2 vezes de R$15. É muito pouco o investimento para mudar uma vida inteira, uma vida financeira da sua família, do seu filho, de todo mundo da sua casa. Meu filho mais novo, por exemplo, o Theo, ele tem 2 aninhos e ele já tem quase R$4.000 investido numa carteirinha de investimento no nome dele, montada para ele, numa conta no nome dele. E detalhe, existe um truque ali, um segredinho, vamos dizer assim, que desse valor quase que nada, praticamente muito pouco, foi eu e meu esposo que aportou, que saiu do nosso bolso. Eu conto nesse mini curso onde que eu arrumo dinheiro para investir para os nossos filhos. Eu sei, gente, que hoje em dia não tá nada fácil, a situação financeira é complicada. Aqui na minha casa não é diferente da sua. E por isso a gente realmente quase nunca consegue tirar, aportar do nosso bolso para investir para eles. Mas isso não significa que a gente não investe. E eu te conto nesse mini curso como que a gente faz para dar sequência nos investimentos dos nossos filhos, e olha que são 2, sem sair do nosso bolso, sem ser a gente que aporta. Gente, uma Barbie, por exemplo, hoje em dia tá custando mais de R$100, e tem criança que tem coleção de Barbies. Carrinho, por exemplo, da Hot Wheels, 5 unidades desses carrinhos também ali na casa de R$100. Gente, um brinquedo que você deixa de comprar no mês pro seu filho vai fazer muita diferença lá na frente, na vida financeira dele e também na sua, Gente, para vocês terem ideia, eu fiz FIES, que é um financiamento estudantil para poder me formar. Quem não sabe, eu sou formada em psicologia e eu paguei o primeiro e segundo ano ali, mais ou menos, só que depois eu precisei financiar o restante da faculdade. E aí eu fiz o FIES para poder dar conta de concluir os meus estudos. São 5 anos de graduação. E ainda que os juros do FIES, ele é bem pequeno se comparado com outros financiamentos, são anos e anos, gente, que agora tem que ficar pagando parcela lá na frente. Seria muito melhor que eu estivesse recebendo isso ao invés de estar pagando. Gente, ainda que com R$30, R$50, comece a montar um colchãozinho financeiro para o seu filho agora mesmo. Aqui no canal, por exemplo, tem muita dica bacana, gratuita. Se inscreve, porque aí você consegue acompanhar tudinho e tá acompanhando também a minha carteira e dos meus filhos que eu mostro aqui no canal. Se esse vídeo fez sentido para você, não se esquece de se inscrever, deixar o like, um beijo enorme, fica com Deus, uma vida financeira próspera para você e toda a sua família. Te vejo no próximo.